Outro conceito essencial para o estudo de espaços métricos é a imagem direta e imagem inversa de conjuntos. Por que estudar isso? A gente precisa ter em mente a seguinte questão. Suponhamos que f de a em b seja uma função e que x seja um subconjunto de A e que y seja um subconjunto de B. O que f faz com os elementos de x? Quais são os elementos de A cuja imagem por f estão em y? Para responder essas perguntas, a gente vai discutir esses conceitos de imagem direta e imagem inversa, que serão essenciais para o desenvolvimento dessa disciplina, em especial para a discussão do conceito de função do ponto de vista de espaços métricos. Definição. Suponhamos que f de a em b seja uma função e que x seja um subconjunto de A e que y seja um subconjunto de B. A imagem direta de x por f, denotada por f de x, perceba que aqui eu estou com x conjunto, é o conjunto de todas as imagens dos elementos de x. Assim, a imagem direta de x por f é igual aos y de b, tais que y é igual a f de x para algum x em x. Então, a imagem de x ela está dentro do meu conjunto B, do contradomínio de f. Já a imagem inversa de y sobre f, que é denotada por f é menos 1 de y, é o conjunto de todas as pré-imagens dos elementos de y. Então, a imagem inversa de y sobre f é o conjunto dos x em A, tais que f de x pertence a y. Apesar da notação f é menos 1 de f ser ambígua, devemos saber a diferença quando a gente trabalha com a imagem inversa de um conjunto de quando a gente trabalha com a inversa de uma função. Por exemplo, quando a gente está com f é menos 1 de c, aqui eu estou trabalhando com um conjunto. Então, eu estou trabalhando com um subconjunto de A. Já quando eu trabalho com a inversa de um elemento y, com esse elemento pertencente a B, eu estou indicando um elemento de A. Isso é, quando f é invertível. Quando f for invertível e C conjunto de B, teremos que a imagem inversa de C é igual à imagem inversa de C sobre a função inversa. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essas notações. Mas o fato de a gente estar trabalhando com número e não com conjunto já nos dá uma indicação clara de que conceito estamos trabalhando naquele momento. Teorema. Suponhamos que f de a em b seja uma função e que x1 e x2 sejam subconjuntos de A. Então, a imagem direta do vazio é o próprio vazio. A imagem direta do conjunto unitário x ela é dada pelo conjunto formado apenas pelo f de x. Isso acontece para qualquer x em A. Se x1 e x2 são subconjuntos de A, tais que x1 está contido em x2, então a imagem direta de x1 vai estar contida na imagem direta de x2. A imagem direta de x1 menos x2 contém a imagem direta de x1 menos a imagem direta de x2. A imagem direta da união de x1 com x2 é igual à imagem direta de x1 união com a imagem direta de x2. E a imagem direta de x1 inter x2 está contida na imagem direta de x1 intersecção com a imagem direta de x2. Demonstração. Suponhamos que f seja uma função e que x1 e x2 sejam subconjuntos de A. Primeiro, a gente quer provar que a imagem direta do vazio é o próprio vazio. Então, para isso, a gente vai supor por absurdo que a imagem direta do vazio seja diferente do vazio, ou seja, que existe um elemento na imagem direta do vazio. Se existe um elemento na imagem direta do vazio, por definição, vai existir um x dentro do vazio, tal que y é igual a f de x. Absurdo! Por quê? Porque o x contém nenhum elemento. Portanto, a imagem direta do vazio é o próprio vazio. Eu quero provar que a imagem direta do conjunto unitário contendo só o x é igual ao conjunto unitário contendo apenas o f de x. Então, para isso, eu vou precisar mostrar as duas inclusões.
Primeiro, seja y pertencente à imagem direta do conjunto unitário contendo só o x. Isso quer dizer que vai existir um cara, um w, no conjunto unitário x, tal que y é igual a f de x. Mas esse conjunto aqui, ele é unitário. Se ele é unitário, ele contém só um elemento, ou seja, o meu w tem que ser o próprio x. Daí, y é igual a f de x e, portanto, y pertence à imagem direta no f de x. Como a gente tomou um elemento na imagem direta do conjunto unitário x e chegou que esse elemento estava no conjunto formado por f de x, a gente tem que a imagem direta do elemento unitário x está contido nesse conjunto formado apenas pelo f de x. Volta. Suponhamos que x pertença ao conjunto formado por f de x. Isso quer dizer que existe um cara aqui, tal que y é igual a ele. Mas, como esse conjunto é unitário, a gente tem que o y é igual ao próprio f de x, ou seja, o meu y pertence à imagem direta do conjunto formado apenas pelo x. Portanto, eu tenho essa outra inclusão. Como a gente provou essa inclusão e essa outra inclusão, temos que esses conjuntos são iguais. Agora, suponhamos que x1 esteja contido em x2 e seja y pertencente à imagem direta de x1. Logo, existe x pertencente a x1, tal que y é igual a f de x. Como x pertence a x1 e x1 está contido em x2, temos que x pertence a x2, ou seja, y é igual a f de x com x pertencente a x2, ou seja, y está na imagem direta de x2. Logo, a imagem direta de x1 está contida na imagem direta de x2. Agora, seja y pertencente à imagem direta de x1 menos a imagem direta de x2. Logo, y vai pertencer a x1 e y não pertence a x2. Do fato de y pertencer à imagem direta de x1, eu tenho que existe um x0 em x1, tal que y é igual a f desse x0. Agora, do fato de y não pertencer a f de x2, eu tenho que, para todo x pertencente a x2, y é diferente de f de x. Como y é diferente de f de x para todo x pertencente a x2 e y é igual a f de x0, concluímos que o x0 ele não pertence a x2. Assim, temos que x0 pertence a x1, x0 não pertence a x2, ou seja, x0 pertence a x1 menos x2. E ainda, a gente sabe que y é igual a f de x0. Portanto, y pertence à imagem direta de x1 menos x2. Logo, a imagem direta de x1 menos a imagem direta de x2 está contida na imagem direta de x1 menos x2. Os itens E e F ficam como exercício para vocês. Existem situações em que a igualdade não ocorre no item C do teorema 1.16. Para verificar isso, a gente pode tomar A igual a ABC e B igual a 1, 2, 3. E a função f de A em B, cujo gráfico é formado pelos pontos A1, B2 e C2. O que acontece com a imagem direta de A menos o conjunto formado pelo A e B? A gente vai ter, na hora que eu pego A e tiro o conjunto AB, vai obter apenas o elemento C. Então, eu tenho a imagem direta do conjunto formado apenas pelo C, que nesse caso vai me dar o elemento 2. Já a hora que eu pego a imagem direta do conjunto AB, eu obtenho quem vai no A, 1. Quem vai no B, o 2. E a imagem direta do A é formada pelos elementos 1 e 2, apenas, porque o C também vai no 2. A hora que eu efetuo a diferença da imagem direta de A com a imagem direta do conjunto AB, eu obtenho um conjunto vazio. Então, o vazio é diferente do conjunto formado pelos dois. Portanto, esses conjuntos são diferentes. Agora, suponhamos que f seja uma função injetora e que x1 e x2 sejam subconjuntos de A. Então,
a imagem direta de x1 menos x2 vai ser igual à imagem direta de x1 menos a imagem de x2, ou seja, a igualdade no item C do teorema 1.16. Demonstração. Suponhamos que f de A em B seja uma função injetora e que x1 e x2 sejam subconjuntos de A. Pelo teorema 1.16d, já temos que f de x1 menos f de x. A imagem direta de x1 menos x2 contém a imagem direta de x1 menos a imagem direta de x2. Assim, falta apenas demonstrarmos a inclusão contrária. Para isso, eu vou pegar y na imagem direta de x1 menos x2, por isso existe x em x1 menos x2, tal que y é igual a f de x. Como x pertence a x1 menos x2, eu tenho que x pertence a x1 e x não pertence a x2. Do fato de x pertencer a x1 e y ser igual a f de x, eu tenho que y pertence à imagem direta de x1. Agora, a gente precisa provar que esse y não pertence à imagem direta de x2. Para isso, suponhamos que x não pertence a x2 e que f de x seja igual a y. Suponhamos ainda que existe um outro w em x2 de tal forma que o y seja igual a esse f de w. Daí, o meu f de x, que vale y, vai ser igual a f de w. Mas f é injetora, então o meu x vai ser igual a w. Absurdo, por quê? Porque o x não pertence a x2 e o w está em x2. Assim, concluímos que o meu y não pode pertencer à imagem direta de x2. Como y pertence à imagem direta de x1 e ele não pertence à imagem direta de x2, segue que o y pertence à imagem direta de x1 menos a imagem direta de x2. Portanto, a imagem direta de x1 menos x2 está contida na imagem direta de x1 menos a imagem direta de x2. Como a gente provou as duas inclusões, segue que esses dois conjuntos são iguais. Suponhamos que A seja igual a ABC e que o meu B seja igual a 1, 2, 3. E tomemos f uma função de A em B, cujo gráfico é dado por A1, B2 e C3. E consideremos os seguintes conjuntos: x1 como sendo o A, x2 como sendo o AB e x3 como sendo o ABC. E y1 igual a 1, y2 igual a 1, 3, y3 igual a 2, 3. Pelo teorema 1.17, se eu pegar x2 menos x1, eu vou obter apenas o B. Daí, a imagem direta de x2 menos x1 vai ser igual à imagem direta de B. Portanto, igual a 2. Como a imagem direta de x1 é igual a 1 e a imagem direta de x2 é igual a 1, 2, obtemos a imagem direta de x1 menos a imagem direta de x2, ou seja, 1, 2 menos 1, que vai me dar o 2, que é a imagem direta de x2 menos x1. Se eu pegar a imagem direta de x1 inter x2 inter x3, x1 inter x2 inter x3 vai me dar só o A, que é o meu x1. Então, isso vai me dar a imagem direta de x1. A imagem direta de x1 vai me dar o conjunto formado apenas pelo 1. E a imagem direta de x1 inter x2 inter x3 vai ser 1 também. Suponhamos que f de A em B seja uma função bijetora e que x esteja contido em A. Então, a imagem direta de A menos x, ou do complementar de x, é igual a b menos f de x, ou seja, a complementar da imagem direta de x em relação a b. Então, suponhamos que f de A em B seja uma função bijetora e que x esteja contido em A. Como f é bijetora, segue que f é injetora, e pelo teorema 1.17, temos que a imagem direta de A menos x é a imagem direta de A menos a imagem de x. Mas f é bijetora, portanto, sobrejetora. E usando isso, eu tenho que a imagem direta de A é igual a B.
Portanto, a imagem direta de A menos x é B menos a imagem direta de x.